Enquanto você respira, você faz o traço lentamente. Porque ele falava assim que o verdadeiro controle está na lentidão e não na rapidez. Então isso foi um negócio que eu falei, nossa, que genial. Olá, meu nome é Alex, esse é o canal dedicado a reflexões sobre o design, a comunicação e a cultura. E no vídeo de hoje eu vou bater um papo com o Vinícius de Assis, né, que topou aqui se encontrar comigo aqui no pleno domingo para a gente conversar um pouco sobre arte, design, criatividade. Então, só para vocês conhecerem um pouco o Vinícius. O Vinícius, ele é nascido em Sorocaba, é bacharel e mestre pelo Instituto de Artes Visuais, pela Unesp, tem como objeto de estudo a arte budista tibetana, a Tanka, né, que ele depois pode explicar um pouco melhor para a gente o que é, artes e ofícios, artesania, manufatura e utilitário como foco de sua pesquisa. Ele faz parte também do coletivo Raga, onde ele realiza estudos em arte tradicional. Tem passagem pela ilustração editorial, restauração pictórica, design para vitrais, cenografia, pintura budista de mobiliário, estátuas, muralismo, ou seja, grafite, e montagem de exposições. Puxa vida, Vinícius é um homem renascentista, né? multi, multi, multifunção. Das artes visuais. Maravilha. É curioso porque eu encontrei muito do meu trabalho, eu encontrei esse viés de sustento, de trabalho mesmo, assim, com o que eu fazia, foi muito através do vender meu trabalho técnico. Então, por isso que acabei produzindo esse portfólio justamente para várias áreas, porque foi um esforço que eu sempre tentei fazer, né, de conseguir sempre ter uma área para me dedicar, né, para conseguir trabalho. Como que você se define, então? Você é um artista, um artesão, o que que um designer? Como que você se define como profissional? Então, eu acho que o nome que eu consigo falar, que abrange mais, assim, uma maneira mais genérica mesmo, né, é o artista visual. Trabalho com visualidade, né? Então, essa visualidade pode ser desde desenho, pintura, a produção de um espaço, um trabalho, a execução de um trabalho na parede mesmo, ou pintura, enfim. Acabo optando por essa apresentação como artista visual. Eu acho que porque muitas vezes esse trabalho que eu vou fazer, esse trabalho técnico que eu ofereço, muitas vezes ele necessita da minha criatividade, né? Então, de soluções criativas visuais. Então sempre fico nesse território de soluções tanto estéticas como de questões bem práticas mesmo, como o tipo de tinta, superfície, o material, onde vai ser executado o trabalho. Então, eu me defino como artista visual. Acho que assim eu não estou mentindo. E me conta, Vinícius, como que você chegou até aí? O que que te levou a seguir esse caminho? Tudo começou, Alex, pelo desenho, então, pela ilustração. A minha ambição, quando eu desenhei desde criança, e na minha adolescência eu queria muito me tornar um ilustrador mesmo, ilustrador de quadrinhos, algo mais voltado para essa área do pop art mesmo, né? A coisa mais da indústria de cultura pop mesmo, né? Então, games. Eu cheguei muito a flertar com isso. Mas aí eu tive uma decepção muito grande com esse ambiente de ilustração. Eu, na verdade, tive um choque de realidade. Eu fui a algumas palestras de alguns ilustradores profissionais e os caras fizeram o papel deles, que foi me alertar que, tipo, ó, meu, é uma área difícil, você tem que fazer muita coisa que você não gosta também, né? Até você atingir algum renome para lançar um projeto seu, demora. Como qualquer outra profissão, e até um tempo ali, né, para eu ganhar meu espaço. E nisso eu tinha uma ânsia de trabalhar com criatividade logo, fazendo coisas minhas, tal, né? Porque essa coisa de vender a sua habilidade visual, chega uma hora que você começa a ficar um pouco criterioso e você também começa a ficar meio chateado de emprestar, às vezes, a sua habilidade visual para uma temática que você não curte tanto, ou que você não, nem acha legal, mas só porque é um trabalho, você tem que acabar fazendo. Do tipo, para mim, esse lugar era a publicidade. A publicidade era muito esse lugar. Eu via que o meu trabalho sendo usado
por agências ou por diretores de arte, e eu não concordava muito com aquela temática que eu tinha que produzir, mas tinha que produzir. Foi bom também. Aí eu desencanei um pouco disso e eu quis ir para as artes plásticas, artes visuais, achando que ali eu ia ter esse espaço de criatividade maior, eu ia ampliar meu repertório, ia ter mais acesso à literatura, enfim, eu queria sofisticar o meu trabalho. E na faculdade de artes eu tive uma decepção muito grande, porque eu descobri que lá, quando eu estava na faculdade, era muito de arte conceitual o meu curso, né? Então tinha muito da performance, tal. Então essa coisa do desenhar mesmo estava antiquada, estava considerada antiquada. Então também me senti deslocado no curso de artes também. Mas aí com o tempo fui descobrindo o meu lugar, o meu nicho, e o lugar que eu me identifiquei mais foi como estudioso do tipo de arte que eu gosto, que é a arte tradicional, que é justamente essa arte que a gente identifica assim como arte indígena, ou arte chinesa, ou arte, sei lá, celta, egípcia, né? Essas características de artes tradicionais de povos tradicionais, né? Eu acabei me identificando muito com isso, porque é um tipo de arte que ela preza muito a habilidade manual, né? Ela preza muito a coisa bem feita, tem coisa do utilitário mesmo. Que aí eu acho que esbarra com design, com meus estudos, né? Porque tem essa coisa do utilitário, né? Forma, uso, né? E como que isso se manifesta, é materializado. Aí na faculdade de artes me interessei muito mais por essa coisa da arte tradicional. Mas, em paralelo a isso, para poder trabalhar e nunca faltar nenhum patrocínio próprio para a minha vida, para meu trabalho, eu acabei me dedicando muito, vendendo muito meu trabalho como um serviço técnico. Então, eu executei obras de outros artistas, por exemplo, né? Na Bienal a gente fez muito isso. E oferecer justamente as soluções técnicas para outros artistas. Até hoje eu acabei fazendo muito isso. E com o tempo eu consegui também um espaço de vender meu trabalho autoral, né? O último que eu acabei fazendo aí com o Felipe Querrara no Itaú Cultural foi a fachada do Itaú Cultural, junto com a exposição da Beatriz Milhazes, né? Mas foi um pouco isso. Eu comecei no desenho mesmo, ilustração. Fui para a faculdade de artes. Na faculdade me vi obrigado a expandir meus horizontes, a vender um pouco o meu trabalho também, para me encaixar no mercado de trabalho. E, paralelo a isso, eu tentava fazer minhas coisas mais autorais, né? As coisas que eu gosto, que eu acabo estudando, né? Então, foi um pouco isso. Aí, hoje eu estou nesse lugar, né? Que eu tanto ofereço o meu trabalho técnico, como ofereço também o meu trabalho autoral, minhas pinturas, minha pesquisa. Eu queria explorar um pouco mais essa questão da arte tradicional, que a gente não escuta mais tanto assim, né? As pessoas elas têm se interessado e a tendência é se interessar pelo que tem de mais novo, né? Ir atrás dos avanços tecnológicos e muitas vezes parece que essa parte mais tradicional ela fica completamente esquecida, como você mesmo falou, né? Se o próprio curso da faculdade dava mais ênfase talvez às artes, né? Mais conceituais, Mais moderno, mais contemporâneo, mais contemporâneo, as né? correntes mais contemporâneas. Exatamente. E aí eu queria saber como que foi isso, como que foi esse aprofundamento. Você no mestrado foi para a Índia, né? Inclusive, não foi? Fez um trabalho sobre tankas. Explica um pouquinho melhor o que é esse trabalho que você desenvolveu ali. Então, aí na graduação tive essa coisa na faculdade de me interessar por artes tradicionais, mas eu acabei focando na pintura, né? Que era algo que a faculdade também oferecia. Tive um ótimo professor lá, José Espanhol, lá na Unesp, e ele também me incentivou muito a eu ficar fazendo minhas pesquisas pictóricas lá em pintura, né? Aí quando eu acabei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Índia. E lá na Índia, eu já estudava as artes orientais, fiz essa viagem com o intuito também de ter acesso, ver a arte tradicional oriental antiga, né? Que eu admiro muito, e de conhecer alguns pintores lá. Aí lá eu tive o insight que falei, nossa, sabendo dessa viagem, de tudo isso, eu comecei a ir atrás de pintura, de material de arte tradicional. Eu percebi que não existia nada em português, né? De pintura tibetana, por exemplo. Não tinha nada, né? Pouquíssimo material. Acho que só encontrei um livreto
um livreto em português só, sobre tanka, sobre arte tradicional tibetana, né? E que é muito interessante porque a arte tibetana tradicional, ela é um acesso a uma arte antiga mesmo, de pensamento antigo. Então, a pintura tibetana, a arte tradicional tibetana, ela tem princípios e fins parecidos com de uma arte egípcia ou indígena, né? Que tem a questão do rito, a questão do simbolismo específico e do artesanal, da artesania, da relação professor-discípulo. Então, ela é um tipo de arte que flerta muito com a transmissão de conhecimento. E isso eu era fascinado. Quando eu fui para a Índia e eu tive esse acesso à arte tibetana, dos refugiados tibetanos do norte da Índia, eu falei, nossa, eu posso fazer esse estudo. Porque eu estou na academia, eu sei desenhar também, então eu poderia ter esse acesso não só oral ou a textos, né? Eu poderia também ter esse acesso à experiência do fazer artesanal, uma arte tradicional. Aí eu fiquei com essa intenção. Aí quando eu voltei para o Brasil, tentei o mestrado no Instituto de Artes, e de uma maneira muito benevolente, os meus professores aceitaram, porque era matemática oriental, alienígena, dentro do Instituto de Artes. Isso já está melhorando bastante, mas que ainda é bem eurocêntrico, né? Os estudos, né? Os estudos de arte e estéticas totalmente eurocentrados, né? E eu achei também pertinente por isso, justamente pela falta de estudos de arte oriental, né? Em língua portuguesa, e para fazer essa ponte mesmo, para explorar esses novos territórios. Então, a pesquisa acabou ficando meio antropológica, porque eu não fui estudar o que geralmente acontece, que eu não fui estudar uma arte minha, autoral, né? A minha visão não era de autor, a minha visão era de outra cultura. Aí teve que ter todo um cuidado, né, com a questão de ser uma cultura oriental, tentar estabelecer ali primeiro um silogismo, né? Tentar estabelecer primeiro uma base teórica para a fruição daquela arte que é tradicional e oriental. Duas coisas que a nossa arte contemporânea não é, né? Aí foi um pouco isso. A minha intenção foi essa e me apaixonei pelo assunto. Foi uma maravilha e inevitavelmente, acabei trazendo um pouco para a minha arte autoral, com certeza, dessa experiência. Eu acho interessante nessa questão também é que é um outro paradigma de arte, né? É um outro olhar sobre o que é artístico. Hoje em dia, a gente tá muito mais, dá muito mais ênfase à novidade, por exemplo, né? Ao artista como né, um autor da própria arte. Então, o processo criativo ele é completamente diferente, pelo que eu entendo, da arte tradicional e da arte contemporânea, né? Então, aí eu te pergunto, existe espaço para liberdade dentro da arte tradicional? Liberdade criativa? Como que funciona essa relação com a tradição? Sim, muito bem pontuado. Justamente a diferença maior assim, da arte contemporânea, né, mundial e da arte antiga é que na arte antiga a autoria ela não é primazia, ela não fica em primeiro lugar. Enquanto que para a gente hoje na arte contemporânea a autoria às vezes até é mais importante do que a obra, né? Na arte tradicional não, a obra é mais importante que o autor. Tanto que na arte tradicional é muito comum o recurso justamente do anonimato, né? O autor não, ele fica anônimo. Né? E é justamente, acho que a minha maior contribuição, se eu posso dizer, que eu tentei trazer com esse estudo, foi a diferença de olhar. Quando você olha, como a gente olha, por exemplo, um Picasso, para um Matisse, a gente olha para a solução daquela personalidade ali, do contexto dele, né? E, claro, a gente acaba fruindo daquilo de uma maneira subjetiva, né? Cada um, dentro do seu repertório, vai fruir daquilo. Na arte tradicional, como ela é mais impessoal, ela é baseada em questões ali que uma comunidade, uma cultura partilha, ela tem esse outro lugar que é a transmissão de conhecimento. Não é só a função estética para eles, não é uma consequência. A questão que nós consideramos bonito, agradável sentidos, né? Justamente estética é a palavra certa para isso.
essa questão para eles estão mais preocupados com a retórica da obra de arte do que com a estética da obra de arte, por assim dizer. Então, o significado é muito importante, né? Porque ali é um texto, é um acesso também intelectual, também racional, também é uma linguagem também, mas que às vezes ele extrapola a linguagem oral, da palavra, né? E eu acho que meu maior esforço foi justamente falar assim, ó, você não pode olhar para um Matisse da mesma maneira que você olha, por exemplo, uma arte egípcia. E uma arte tem história, ela tem o que o Walter Benjamin chama de aura, né? Ela tem espaço-tempo, ela tem relação. Você pode falar assim, da arte egípcia, eu entendi tal coisa, mas não interessa, ela tem um objetivo. Então ela tem muito ela tem uma funcionalidade, tem uma maneira correta de ser feita, né? Porque tá lidando com símbolos e linguagem ali. Então, quando eu comecei a ter acesso a esses escritos que falam desse vislumbre da arte antiga, eu fiquei fascinado, né? E essa arte antiga, que muitas vezes para a gente esbarra num que seria religioso ou mítico, ela justamente, a função dela é extrapolar o eu. Então, essa também é outra questão que ela difere muito de uma arte budista, tibetana de 1000 anos atrás. Ela está falando sobre o que é universal, o que é essencial, não sobre o que é individual, idiosincrático, subjetivo. Ela não fala disso, ela fala justamente do contrário, né? Então, ela vai para um lugar da ontologia, de como então, ela tem essa potência filosófica de conhecimento. A arte contemporânea também. Só que a arte contemporânea a gente fica lidando muito mais com a subjetividade da coisa, né? O que o autor, que legal ver como aquele fulano entendeu isso, eu entendi tudo. A gente aceita isso. Na arte tradicional, não, é mais uma questão de, tipo, ela é um utilitário e ela tem que funcionar, né? E por consequência dela estar em consonância com várias percepções, ela inevitavelmente vai ser bonita também. Então, essa também é outra diferença, que a nossa arte, muitas vezes, ela tem como objetivo querer ser bela ou agradável aos sentidos, ou provocativa, e a arte tradicional, para eles, é uma consequência e confirmação de que a obra foi bem feita, a beleza dela, né? Então, esse basicamente foi o meu interesse e o que eu tentei falar no meu estudo, né? Esse acesso essa possibilidade que eu tive de ter acesso à arte tibetana, a artistas tibetanos. É muito interessante, porque eu, no meu doutorado, inclusive, eu estudei teoria da imagem, né, a fundo, e eu parti de uma teoria da imagem mais antropológica, e nessa teoria faz-se, um dos autores, o Hans Belting, ele faz justamente essa separação entre uma arte estética e uma arte de culto, vamos dizer assim, né, uma arte que tem, né, porque a arte estética ela começa com o Renascimento e ela segue até o final né, vamos dizer assim, até o começo da Revolução Industrial, por aí, e depois a gente entra em uma outra era né, das imagens, que é a era das imagens midiáticas, em que elas já não são nem a questão já não é nem mais ser estética, mas é que ela tenha ela seja consumida, né, e exposta, como Walter Benjamin colocava. Então é muito legal porque eu sempre acho importante a gente entender que a mentalidade muda e a relação com os objetos muda também. Então é muito interessante quando a gente olha para essas questões do nosso ponto de vista atual e tenta recuperar essa mentalidade, esse modo de ver o mundo pré-estético, né, e pré-midiático. E eu acho que talvez aí esteja o grande desafio, né, de conseguir compreender Eu, isso, essa dimensão, né? exato, eu acho que é aquilo, né? A nossa arte é o espelho da nossa época, né? E essa nossa arte, a gente está num oceano de imagens hoje. A ideia de imagem já está diluída no nosso DNA, né? Hoje em dia, com a fotografia, com o celular, com tudo, né? E imaginar que esses povos antigos, a relação deles, por ser mais econômica com as imagens, por ser uma relação mais enxuta, mais concisa, ela também tinha uma questão mais direta ou mais profunda. A imagem era uma potência enorme. Então,
o uso dela justamente esbarrava nesse lugar do rito, do que dá identidade a um povo. Ela lidava com questões muito importantes, porque era considerada uma tecnologia e tanto. Hoje em dia a gente isso está tão diluído, tão presente, a gente nem enxerga mais. É a mesma coisa que aquela metáfora surf, né? Do peixe que já não enxerga mais a água, né? Porque tudo é água. Uhum. Então a gente já está num lugar que tudo é imagem. Como que esse seu conhecimento, como que essa sua relação com a arte tradicional te influencia atualmente como um artista, como, né, um artista visual, e porque você tem esse coletivo Raga, né, e você faz também trabalhos murais, enfim, você tá dialogando com a cidade, você está dialogando com o ambiente atual. Como que esse conhecimento tradicional te influencia na produção e criação atual? Então, como é que eu trago isso? O Coletivo Raga é um coletivo de 3 artistas, né? Que atualmente está desativado, mas é assim, ele surge quando as causas e condições se reúnem. Que é eu, Felipe Querrara e o meu irmão Rafael de Assis. E a gente gosta muito disso, justamente dessa arte mais artesanal, o que envolve mais a relação mesmo física, né, com a coisa, e simbologia, né? A simbologia tradicional é muito bonita, né? Por consequência, né? E eu trago a minha questão assim também com a arte tradicional, que eu trago para minha vida hoje, é que eu sou um artista analógico hoje em dia. Outra coisa curiosa, no mundo de hoje tudo digital, né? As inúmeras interfaces agora, facilitadoras digitais aí, e eu permaneço no analógico, né? Minhas pinturas são todas analógicas e por aí vai, é meu trabalho. Essa relação, eu trago ela, eu acho que o que eu mais trago disso, como cada cultura tem a sua simbologia, e também não seria também, eu acho que adequado trazer uma simbologia específica como a tibetana, só trazer ela para o meu trabalho, acho que também não seria adequado. O que eu trago da arte tradicional para a minha arte de hoje é a questão de conduta. Eu acho que a conduta do artesão é o que me interessa muito, porque é aquela conduta de tipo de relação com o trabalho. E inevitavelmente essa relação vai estar imbuída de significados ali, né? A maneira com que você organiza as tintas, a maneira com que você estuda assuntos para poder fazer uma composição, a maneira com que você reproduz isso e até as coisas que você menciona nela. Então, o que eu tento trazer da arte tradicional, que eu acho muito bonito e que eu acho que é uma coisa que cada artista faz de uma maneira diferente, é a sua relação com a fazer, o ofício, o trabalho. É aí que eu acho que muito da arte tradicional pode ensinar a gente hoje, que é justamente, e outra, o lance de transmissão de conhecimento. Às vezes você está numa vantagem ali porque você recebeu uma dica que já foi depurada ali, ó, por várias gerações, e aquilo te deixa, muito à frente do que se você ficasse, ai, não, quero descobrir o meu jeito. Se eu ficasse ali, né, remoendo, talvez eu demorasse muito mais, enquanto você pode pegar carona em algo que já foi depurado, já foi experimentado. Então, eu acho que essa é a parte mais prática mesmo, a parte da minha relação com o meu trabalho. Eu acho que é isso que eu tento trazer da arte tradicional. A questão simbólica, ou a questão assim específica de cada cultura, eu acho que isso só quem é do contexto que experiencia mesmo. Então, o que eu tento trazer de maneira assim direta e presente é essa parte da conduta com o meu trabalho, a relação com o meu trabalho. Excelente. E você tem, então, você falou uma coisa interessante, que você traz, assim, um conhecimento que foi aí, né, lapidado durante muito tempo. O que foi uma desses insights, alguma coisa que você ouviu ou escutou que você achou, isso aqui faz todo sentido e ajuda muito no seu processo também, hoje em dia? Você tem alguma coisa que você podia compartilhar com a gente? Eu acho que sim. Por exemplo, uma das coisas que foi sim, vital para mim era a questão do traço, da linha. Porque o meu trabalho, antes de eu
de eu ter acesso à cultura, às artes tradicionais orientais, a minha maior referência, como eu disse no começo, eram os games, eram as revistas, as animações, muito de arte japonesa. Então, eu sempre consumi muito essa arte pop, né? De cultura pop, geek, aí eu consumi bastante, videogame e tudo mais. E eu copiava muito isso. O meu trabalho, o meu desenho vem muito dessa fonte, que até hoje se faz presente. Apesar de vários anos já não trabalhar diretamente com isso, isso ainda influencia o meu trabalho. Por quê? Porque eu descobri que essas animações japonesas, ou que esses quadrinhos tal, a referência do traço e das composições desses artistas eram as artes tradicionais orientais, né? Arte budista mesmo, né? Um desses exemplos é a questão do traço. Então, o meu desenho ele tem a questão com um traço muito forte, o gesto, né? E na arte oriental isso também é muito presente e muito cabal, tanto que é uma das partes de finalização do trabalho é o delineamento, o traço, para ficar aquele traço bem bonito, elegante, afiado, né? E na arte tradicional acabei descobrindo qual que é a relação dos pintores com esse tipo de traço. É uma relação muito focada e concentrada, porque eles consideram que o traço é o reflexo do estado mental. E o estado mental, eles na cultura oriental, eles acreditam que um dos links diretos com o fluxo mental é a respiração, através da respiração. E eu descobri, quando eu queria fazer um traço charmoso ou elegante e bem feito, eu costumava aprender respiração e fazer o gesto rápido. Isso era uma coisa que eu fazia antes. Lá, com o pintor tibetano Karma Sishu, na Índia, eu descobri que não. Que ele falou assim, não, o ideal é você fazer lentamente e sem prender respiração. Enquanto você respira, você faz o traço lentamente. Porque ele falava assim que o verdadeiro controle está na lentidão e não na rapidez. Então, isso foi um negócio que eu falei, nossa, que genial. E porque, dentro do contexto que eu estava, você conseguia enxergar conhecimento budista ali dentro. Então, até mesmo a questão do traço do pincel está imbuído e também tem ali filosofia budista, tem meditação, tem conhecimento, né? Então, a conduta do artista tradicional, inevitavelmente, tem do assunto que ela vai representar também, sabe? Tem essa relação de duas vias. Então, esse foi um dos exemplos que eu tive. Essa questão da linha. E até hoje, depois disso, eu só faço desse jeito agora. Lentamente e respirando. Nossa, uma bela relação, né? E a importância do corpo, né? Eu sinto muitas vezes que aqui a cultura ocidental, né, que principalmente europeia, ela tentou isolar, né, o espírito do corpo a todo custo, né? E fracassou nisso. Então a gente tem muito essa dualidade ainda presente, né, de que a mente e o corpo elas estão separadas, enfim. E por mais que hoje em dia a gente tenha alternativas para esse pensamento, ele ainda vigora, né, na certa medida em que quando você vai aprender alguma coisa, você vai aprender alguma coisa, algum processo, ele geralmente é dado nessa separação, né? Então isso que você falou é muito interessante, né? Como o corpo influencia. Eu imagino que então o resto do seu trabalho seja um trabalho corporal mesmo, né? Porque você está botando sempre a mão na massa, literalmente. Sim, sim. O muralismo, o grafite, ele dá muito isso, né? Do gesto grande, com o corpo, você sobe, desce escada. O trabalho é maior que o seu corpo, né? Ele é várias vezes maior que a minha proporção. Então, eu também tive essa experiência na faculdade. Meu professor vislumbrou isso, o espanhol, e ele falou, já que você tem um gesto grande, por que você não pinta quadros grandes? Então, eu tive um momento que eu pintei quadros grandes, tentei trazer esse gestual do grafite. Mas com a arte oriental, eu comecei a explorar um lado também que eu não explorava, que é desenhar pequeno, e pequenininho, e bem concentrado, né? E essa concentração, esse ponto focal muito forte. Isso eu também não tinha, eu considerava mais o todo, né? Eu ainda considero o todo na obra, mas agora também o olhar se voltou muito para os detalhes também, para a potência de que a pessoa pode estar ali olhando a obra toda, mas ela também pode ter uma possibilidade de ficar entretida só com o detalhe também, né? Então a arte oriental também me trouxe isso, que foi de trabalhar com
os detalhes, com a filigrana, com o detalhe com o pequeno, né? É interessante, porque né, os designers, pelo menos trazendo isso para a questão do design, a gente geralmente está na frente do computador o tempo todo, e é um retângulo, né? Imóvel, né? E a gente as dimensões se perdem completamente. A relação do corpo com a tela do computador, ela é estática, num certo sentido, porque Aí você você sempre tem o mesmo dá tamanho. zoom. Não é? Aí você dá zoom, aumenta, e isso muitas vezes a gente perde muito do processo nisso, né? Como as artes gráficas anteriores ao computador, elas ainda tinham uma relação do corpo, né? Ali agindo sobre a matéria, e mesmo se fosse um processo fotográfico, era um trabalho corporal. Agora tudo se reduz a né, uma tela plana, e muitas vezes eu acho que isso também é uma grande vantagem, em certo sentido, mas também é um grande problema, porque aí tudo tem a mesma cara, né? Então, Sim. porque as pessoas partem dos mesmos programas para fazer sempre a mesma coisa, né? Então, E sabe uma coisa que eu estava pensando dessa relação com o computador, que é diferente também? Porque no computador tem o Ctrl+C, Ctrl+V. E no analógico, você tem que ter a coragem de testar mesmo. Você vai ter que estar muito mais confiante da ação, porque não vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai estar ali decidindo. errou, Então, não tem volta. essa responsabilidade que você tem num trabalho analógico, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, eu vou escolher a cor aqui, tem que conversar. Ali, a intenção é muito maior, porque eu acho que a praticidade do digital é maravilhosa. Na exigência dos dias de hoje, né? Da velocidade, é incrível, porque realmente você consegue fazer 4, 5 versões, né, diferentes, com cores diferentes para o cliente oferecer e tal, isso aqui. Tem essa potência. Mas eu acho que na questão de um trabalho autoral, mais pessoal, eu acho mais interessante o analógico, porque a sua responsabilidade nas decisões da obra são muito mais sérias, digamos assim, né? Você tem essa responsabilidade maior de escolhas, de desenho, senão você vai ter que ficar refazendo muitas vezes, né? Então, já que a gente está nesse assunto dos processos mesmo, como que é o seu processo criativo, Vinícius? Quando você tem que criar, quando alguém te passa um problema, ou você cria o problema, como que você procede em relação a ele? E essa é a parte que mais demora, viu? Geralmente essa é a parte que dá mais trabalho. Cara, para mim eu trabalho como bem na questão do brainstorm mesmo, né? De criar uma, uma, uma tempestade de tags ali na minha mente, ali do assunto, né? Eu fico vendo imagens, eu faço estudos, eu faço várias versões. Então, isso é curioso, porque quando eu era criança, desenhava quando eu era criança, eu pensava que quanto mais velho ficasse experiente, eu ia desenhar mais rápido. Eu achava isso quando eu era criança. Não, quanto melhor eu ficar no desenho, na pintura, mais rápido eu vou resolver. E isso se mostrou uma ilusão enorme, porque agora, hoje em dia, eu redesenho muito mais vezes até ficar do jeito que eu quero, na verdade, né? Então, é um pouco isso. Tem trabalhos que, tem dias que no primeiro estudo se já resolve. Só gostei disso aqui, tá bom. Mas outros trabalhos não, eu fico refazendo várias vezes, testes, se há algum assunto que me interessa, eu fico estudando um assunto, vendo imagens, fazendo montagens, tudo isso em desenhos, em estudos mesmo, né? Então, essa parte tanto a temática como a parte visual, eu vou estudar. Vou procurar na internet, fico fazendo várias coisas até chegar num ponto que eu acho que está adequado, assim, e daí aí eu parto para a produção mesmo. Interessante. E você, você, você acha que existe bloqueio criativo? Você sente que isso é uma condição que existe? Você passa por isso? Já passou por isso? Algum bloqueio criativo? Estou passando por isso. Então, exatamente. Não, acontece bloqueio criativo, sim. Mas eu acho que ele é uma falta de insistência, sabe? Eu sinto assim. Eu sinto que o bloqueio do tipo, cara, você não deu o suficiente ainda, sabe?
eu sempre tento olhar para a minha mente, assim, eu geralmente percebo que o bloqueio criativo tá com uma, por exemplo, se eu estou hesitante em tomar uma decisão num trabalho, numa pintura, aí isso às vezes vem disfarçado de um bloqueio. Ah, eu não estou conseguindo trabalhar, fazer isso aqui hoje. Mas, na verdade, eu acho que nesses momentos de bloqueio, o ideal é insistir mais ainda, para sair justamente dessa zona de conforto, para você se arriscar, né? Eu acho que o bloqueio te trava, e tudo que te trava é medo, né? Você está inseguro, você não está confiante. E é engraçado você falar isso, porque eu comentei isso outro dia, que apesar de estar trabalhando com desenho há quase... trabalhando com desenho há 20 anos, até hoje eu tenho que me convencer que eu vou ser capaz de fazer o trabalho. Eu tenho que falar, não, Vinícius, você já fez isso antes, teve aquela pintura lá, tá? Porque realmente essas travas, né? Eu acho que elas acontecem com outro tipo de trabalho, mas que assim também como acontece, também é aquela coisa do tipo, tá, aconteceu, mas vamos trabalhar mesmo assim, sabe? Insistir. Eu acho que não tenha desculpa de não tô criativo, era do tipo, não tô com vontade, mas eu vou perseverar. Isso é legal, né? Porque realmente eu sinto, pelo menos também, que se tem algum bloqueio criativo, ou mesmo hoje em dia escrevendo mais também, escreve, né? Faz. E aí, de repente, né? O pior que pode acontecer é você não querer fazer, porque aí realmente não vai sair nunca. Então, é um pouco assim, se a gente se propõe a ser criativo, ou se a gente se propõe a fazer alguma coisa, faça. Porque essa é para isso que a gente está aqui, de fazer, né? Então, não fazer é, na verdade, o que pode bloquear. A única coisa que bloqueia é não fazer. Então, faça, mesmo que você saia ruim, Exato, não é? exato. E quantas vezes você não faz vários estudos e fala, ah, não gostei de nada que eu fiz, você faz vários. Daí no dia seguinte, até que ficou bom esse aqui. Aí depois aquele material acaba conversando com você. Na hora você tá numa frequência, não sei dizer, você está de alguma bitolado de algum jeito, você não está, às vezes, tendo uma visão muito ampla da coisa. Mas depois, pelo fato de você ter feito, você vai conseguir olhar para aquilo, para falar, então isso aqui tá legal, acho que eu tô errando nisso aqui. É justamente isso. Acho que o pior é parar. O pior é não fazer, né? Mesmo que você faça um monte e não goste na hora, aquilo talvez seja o que vai produzir o que você vai gostar depois, né? Eu acho que também acontece o contrário. Para mim, muitas vezes acontece também de fazer alguma coisa, achar maravilhoso, aí eu sempre, já sabendo, né? Eu gosto de dar um tempo e falar, amanhã eu olho de novo para ver como que ficou. E aí eu não gosto, porque eu estava O maravilhado, mas teste não do está tão tempo. bom assim, né? Tava com Então, sono já, então é um jogo sempre mental, com expectativas, medos, né? E, enfim, esperança e medo, né? decisões. Você vai ter sempre o artista visual, seja ele digital ou analógico, eu acho que é sempre isso. Para chegar no resultado final, você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que juntar ali condições, seja ter uma tablet boa, ou ter acesso a uma boa referência, com uma boa cartela de cores, ou ter tinta e papel. Você vai ter que juntar ali o artista, o ilustrador, ele vai ter que fazer isso, né? Fazer essa junção, né? Ele vai ter que misturar tudo isso. Então, eu sempre acho também que quando a gente faz algo, você está com uma cabeça, e sempre tem esse teste do dia seguinte, do próximo dia, né? E esse teste é sempre interessante. Excelente. E aí, já que você falou da arte visual, como que você vê essa diferença entre a arte visual, o artista visual e o designer, por exemplo, o design e a arte visual? Eu acho que eu consigo ver as áreas de contato, né? Por exemplo, eu como um artista que flerto com o tradicional, então eu estou flertando também com o utilitário. Eu acho que é a parte, como disse antes, eu acho que é a parte que envolve mais o design. E o designer, muitas vezes, além de pensar na solução estética, ele vai ter que pensar no usuário, nessa questão do usuário, de quem vai utilizar aquilo, qual é a função daquilo, né? E que é algo maravilhoso e que justamente o pensamento ali cartesiano, positivista, fez a questão de separar, né, artes e ofícios, né,
das belas artes, né? As belas artes, artes e ofícios, né? E ainda o artesanato. Por que tudo isso não é arte? Por que essa classificação toda, né? E aí, por exemplo, na arte oriental, a gente vê que essa divisão ainda, em muitas áreas, ainda não existe, diferente da arte nossa aqui ocidental, que separa muito. Então, acho que essa questão do designer, do artista visual, é justamente entra nessa nomenclatura filosófica ocidental, aí, moderna, né? Porque antes não tinha isso. Antes a arte, eu sempre gosto de citar uma citação do João Crisóstomo, que é um padre, é um dos doutores da igreja, ele é bizantino, se não me engano, ele é do século VIII, por aí. E ele fala que arte é tudo que dá suporte à vida. Então, uma boa casa, uma boa comida, uma boa vestimenta, tudo isso é arte. A arte, né? A arte é o que é bem feito. A arte é conhecimento. Então, eu também acho, eu gosto disso. Eu gosto eu me identifico muito com esse pensamento considerado antigo, mas para mim não deixa de ser sofisticado, muito sofisticado, né? Porque ele agrega, ele não separa, né? Ele bota num lugar só. Então, ao mesmo tempo que você está tomando uma xícara de chá, essa xícara pode ser bem feita, pode ter uma simbologia nela. Todo aquele momento de tomar o chá pode se tornar uma experiência estética incrível, né? Uma relação maravilhosa. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a visão ocidental contemporânea que enxerga mais como coisas diferentes, né? O artista, o artesão e o designer, né? Se bem que, assim, também falando hoje, eu acho que o designer hoje tá para o artista, assim como o arquiteto tá para o engenheiro, sabe? O designer é o cara que concebe, é o cara que tá ali, ele que pensa, ele que tem acesso a diferentes correntes de pensamento, não sei o quê, e depois a indústria ou alguém vai executar aquilo numa escala do reprodutível. Eu acho que também pensando agora, eu acho que o designer também está muito envolvido com a relação do reprodutível, pensar o que vai ser produzido, ou seja, industrial. Designer é uma coisa industrial, que vem necessariamente com a demanda industrial. E aí, bom, trazendo um pouco essa questão da teoria, né? A gente está discutindo bastante questões teóricas aqui. Como que você vê essa relação entre aquilo que você estudou na faculdade, fez o mestrado, tudo aquilo que você adquiriu teoricamente, com a prática? Então, como a teoria, vamos dizer assim, tem efeito sobre a prática e a prática sobre a teoria? Há uma divisão? Elas são juntas? Como que você pensa essa questão? Tem uma autora da USP, que é a Ana Teresa Fabres, que ela fala que a teoria do artista visual é a obra dele. Ali já é o texto dele, não está nada separado, né? Imaginar que o artista ele tem que, além de fazer a arte dele, ele ainda vai ter que falar de uma maneira convincente sobre o que ele já fez, né? Sendo que a própria obra deveria ser essa teoria também. É o seguinte, eu identifico muito, também eu acho por causa do meu repertório, de todo o contexto que eu fui criado, que eu cresci, na faculdade de arte eu percebi que muito dos princípios que me interessavam vinham do design mesmo. Principalmente da escola de Ulm, da Escola Superior da Forma, e da Bauhaus, né? Eu acho que ali foi o momento, dentro da história das vanguardas do século XX, é o momento que eu mais me identifico. É o momento em que o design, forma e função estavam em um flerte ali. Quase uma tentativa de retorno ao artes e ofícios e uma arte intelectual, considerada conceitual, enfim. É que isso explodiu tanto esse conceito, essa caixinha. O Duchamp deu aquele chute nessa caixa de tal maneira, né? Mas, enfim, eu acho que a relação da teoria com... Eu acho que a teoria pode ser encarada como a contemplação e a prática, a ação daquilo, né? Então, eu acho super importante. Eu sempre tentei sofisticar também meu tipo de pensamento e as minhas ideias com autores, lendo pessoas, lendo artistas, lendo teóricos da arte, porque muitas vezes você até acaba descobrindo
que muito das suas ideias ou tendências já estavam lá, já estavam nesses artistas, né? E que essas ideias estão tão diluídas justamente na nossa sociedade que a gente chega ao ponto de achar que é nossa. Nossa, eu pensei isso, maravilhoso. Na verdade, foram, foram outros autores que já colocaram isso em prática e que aquilo chegou até você, né? Você identifica uma fonte teórica, prática, né? Eu lembro da história da primeira turma da escola de Ulm lá. Me disseram que quando eles chegaram no prédio, estava vazio o prédio. E os alunos tiveram que... A primeira coisa que eles tiveram que fazer eram as ferramentas. Porque depois eles fizeram as mesas, fizeram as carteiras, fizeram o mobiliário da escola, tanto para eles, como para as próximas turmas que iriam utilizar aquilo lá, né? Então, essa coisa dessa dança entre o teórico e prático, eu acho que é perfeito. Eu acho que eles estão juntos, mas eu acho que só falar que estão juntos é difícil, é um entendimento difícil. Eu acho que, na verdade, eles alternam. São momentos que alternam. Momento onde você é apresentado novas ideias, você debate, você discute, você contempla aquilo, e a hora que a prática, né, a hora da praxis ali, quando você vai realmente tentar botar aqui, materializar aquilo, né? Às vezes me perguntam qual a diferença entre o artista plástico e um artista visual. A gente sabe que essa definição veio muito por causa da inserção de fotografia e performance também nas artes, que eram consideradas plásticas. Então, artes plásticas é tudo que é plasmável, tudo que é plástico. Então, antigamente era pintura, escultura, né? Era esse campo, o campo do tátil, né? Conforme ampliou o termo de artes, virou artes visuais. Mas eu me considero também um artista plástico, porque eu tenho que plasmar as coisas. Então, além das questões teóricas, filosóficas, conceituais, eu tenho que lidar com questões muito práticas, que é material, condição, se eu tenho a ferramenta correta, tal. Então, acho que a teoria e prática é essa dança, é esse fluxo. E que, inevitavelmente, a teoria vai causar algum resultado na prática, né? Você pode ver isso na prática. Tem essa potência de você ler no que foi plasmado, no que foi materializado, a teoria ali, né? A gente já está chegando no final da nossa entrevista, a gente percebe que esses encontros são sempre potências para o pensamento, e como a gente já vem conversando há algum tempo, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com as outras pessoas e mostrar quem é o Vinícius, que na verdade você está dando uma aula aqui para a gente, né? Então eu estou muito feliz É com isso. isso. Imagina, E, prazer é meu. e aí, para a gente ir já chegando aqui no fim, tem alguma pergunta que você acha que eu devia ter feito para você que eu não fiz, que você gostaria de perguntar? Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, eu acho que o que eu gostaria de falar, que eu acho que é legal também sobre aquela questão de como viver de arte, você consegue viver de arte, né? Como todos esses anos eu fiz isso. Eu acho que também ter essa coisa do enxergar nas inúmeras experiências, quanto mais você se expor, no sentido aqui da questão etimológica da palavra experiência, quanto mais você se expor a diferentes experiências, isso inevitavelmente vai trazer coisas para o seu trabalho. Então, por isso que eu nunca achei ruim, ao longo dos anos, teve até artistas que falaram, nossa, mas você vai ser o meu ajudante, que você que vai ser... Mas você é um artista. Mas para mim não é problema nenhum. É muito interessante ter esse trabalho de fazer algo numa estética específica para outro artista, ou de prestar uma consultoria, algum trabalho para... Eu acho que essas experiências, não necessariamente da sua autoria, também são boas, também são valiosas. Eu acho que isso é bem legal. E também favorece você ter acesso a territórios que você, por si só, não iria se aventurar, sabe? Questões, sejam estéticas, sejam conceituais, sejam, enfim, do que for. Eu recomendo muito isso, para que as pessoas se
Experimenta. Me conta, só para a gente encerrar aqui, tem algum projeto que você está fazendo, alguma coisa que você quer falar para a gente, o que você vai trabalhar, enfim, tem alguma coisa aí para frente que você tem? Eu tô fazendo. Exatamente, o que você está fazendo? Atualmente eu retornei para Sorocaba, minha cidade de origem aqui. Estou com um ateliê aqui. E a minha ideia agora é trabalhar no ateliê, né? Continuar com o meu trabalho como artesão aqui, tentando fazer as minhas experiências aqui, divulgando isso como produtos, né? As pessoas terem acesso ao que eu produzo. E também eu estou aqui em Sorocaba estudando pedagogia, então eu acho que eu quero justamente trabalhar muito com essa questão da potência educacional também que tem o trabalho manual. Eu acho que a minha intenção nos próximos anos é ficar aqui no ateliê e conseguir criar esse campo de intersecção entre trabalho manual e a educação. Por hora, eu acho que é isso que estou tentando fazer. Vinícius, muito obrigado por ter cedido esse tempo. Obrigado pela aula, né? É excelente. Obrigado. Então, quem quiser acompanhar o Vinícius, né, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo né, tudo que precisa saber dele. O Instagram do Vinícius é sempre um ótimo lugar para começar a conhecer o Vinícius. Ele é uma pessoa super aberta também, então conheça o trabalho dele. Ele está ligado com outros artistas incríveis, né? Tem uma vamos dizer assim, tem uma relação ali, tem uma rede de relações muito, muito interessante. Então, conheço o Vinícius e é isso, meu caro. Muito obrigado. E muito obrigado. Faz outro vídeo em breve. Sim, eu vou adorar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por estar aqui, pelo espaço cedido. É um prazer. Também estou acompanhando o seu canal, então estar associado a esse canal aí, para mim já é um privilégio. E obrigado mais uma vez.